Programação com JavaScript nunca foi tão fácil. Eu vou falar um pouco hoje sobre funções com JavaScript. Eu quero que vocês saiam desse vídeo sabendo exatamente o que vocês precisam entender sobre funções dentro do JavaScript. Além disso, saibam que a gente está fazendo aqui uma série de vídeos falando sobre programação com JavaScript para QAs, ok? Nesses vídeos vai ter tudo que você precisa para começar a trabalhar com automação, ok? Então, por exemplo, você aí está gostando muito da área de QA, esse vídeo é um dos vídeos da série para te ajudar com programação, para que você possa começar a trabalhar com automação, ok? Fica tranquilo que esses vídeos são bem curtos e super simples e eu vou tentar explicar o melhor possível para que você consiga começar a trabalhar com automação o mais rápido possível e eu juro, é muito pouquinho de programação que você precisa aprender. Então, bem, eu sou o Manny, eu moro no QA. Eu sou o Manny, eu moro no Canadá e trabalho como QA Engineer. E bora pro vídeo. Time, eu quero deixar aqui alguns disclaimers, né? Algumas coisas que sobre esse vídeo. Eu vou falar aqui sobre funções, ok? A gente já tem um vídeo anterior na qual eu falo sobre tipos de dados e tipos de variáveis, ok? Caso você não tenha visto ou ainda não saiba como que funciona essas coisas, vai lá dar uma olhadinha no outro vídeo, no primeiro episódio, que vai te ajudar bastante, ok? Além disso, esse vídeo aqui, eu vou falar somente sobre funções. Se você ainda não sabe o que é função, ou se você sabe o que é função e não sabe como utilizar direito, pode ficar tranquilo que eu vou tentar desmistificar absolutamente tudo e saiba que é super, super simples, ok? Então beleza, time. Olha que legal, a gente já tem aqui a minha tela que eu vou utilizar. Você aí que está querendo acompanhar os vídeos, você também pode entrar nesse JS Bean. Ele é basicamente aí uma forma de você rodar o JavaScript no seu browser, é super simples e super rápido, tá? Eu tô usando isso daqui mais por comodidade. Infelizmente eles não têm o tema preto, então a gente vai ter que queimar os olhos aqui nesse tema branco, mas tudo bem. Então, eu vou me utilizar desse daqui, você pode utilizar isso aqui em qualquer navegador, ele vai funcionar de qualquer jeito. Inclusive, né, você não consegue usar só JavaScript aqui, você pode usar HTML e CSS, porém, o que a gente vai aprender aqui só o JavaScript. Vão ter outros vídeos na qual eu vou falar sobre HTML e CSS com JavaScript aí, porém não é esse agora, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui como que a gente vai fazer. Então vamos lá, galera. Antes de eu falar sobre função, eu vou dar uma relembrada aqui, por exemplo. Vocês se lembram então das variáveis, né? Então, por exemplo, a gente tem uma variável aqui chamada variável x, ok? O que eu posso fazer nessa variável x? Eu consigo adicionar um valor a ela. Então, por exemplo, eu quero falar que a variável x é um número e esse número vai ser 10, ok? Se eu vir aqui e der um console log, para que serve o console log? O console log ele vai logar essa informação que eu passo aqui entre parênteses. Então, eu escrevo console.log, abro parênteses, e aí dentro eu coloco o que eu quero colocar nesse console. Então, por exemplo, eu quero colocar X, certo? Então, ó, eu estou pedindo para ele logar, né? Eu estou pedindo para ele imprimir o que está dentro de X, que seria 10. Vamos ver o que aparece aqui, ó. Eu apertei Run e aparece justamente 10, ok? Eu poderia colocar também uma palavra, certo? Então, por exemplo, vou colocar aqui uma palavra, texto qualquer. Se eu agora apertar aqui Run no canto superior, ó que legal, ele vai aparecer texto qualquer. Ó, se eu der um Clear, né, ele estava aparecendo 10 ali, é mais porque ele não tinha limpado o console. Mas ó, texto qualquer, certo? É assim que funciona a parte de variáveis, tá? Além disso, o que a gente pode fazer com as variáveis, né? A gente pode fazer, por exemplo, uma soma. Então vamos lá. Eu vou criar aqui uma variável 10 e vou criar outra variável y, que vai ser 11. O que acontece se eu colocar x mais y? Se eu colocar x mais y, por exemplo, né, deveria dar 21. Vamos ver o que acontece? Eu vou limpar a primeira tela aqui, depois vou clicar em Run. Aí, ó, 21. Perfeito. As variáveis funcionam dessa forma. E aí você me fala, tudo bem, Manny, você já explicou as variáveis, você já mostrou como que elas funcionam, mas e aí? Para que serve a função, né? Ou como que funciona a função? Então vamos lá. Eu vou fazer uma função aqui do zero. Vou apagar todo o código que a gente tem e vou limpar o nosso console. Agora eu vou criar uma função aqui. Como que a gente cria uma função com JavaScript? Função a gente cria como function, ok? Aí a gente vai dar um nome para essa function. Eu vou colocar o nome dela de soma. Depois a gente abre os parênteses e depois chaves.
Por que que a gente abre as chaves? Porque é aqui que a gente vai colocar o código que a gente quer. Então vamos imaginar que a gente quer colocar um código, né? A gente quer criar um código de soma, que é o que eu coloquei aqui. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Então, let x igual a 10, igual a gente tinha na outra, e let y igual a 11, ok? E aí, se a gente colocar um return, o que é um return? Ele significa que ele está retornando esse valor. Eu vou colocar aqui x mais y, ok? Então, ó, o que essa função vai fazer? Ela vai rodar todo esse bloco de código aqui dentro, ok? E o return, o que ele faz? Ele simplesmente gospe essa parte aqui do código, ok? Então, por exemplo, se a gente fizer um console.log e a gente colocar a nossa função soma, opa, soma, se a gente colocar só soma aqui, ó, vamos ver o que acontece. Ó que legal. Ele vai imprimir, né? Ele vai logar tudo que tem dentro da nossa função soma. Só que não é isso que a gente quer. A gente quer logar o resultado na nossa soma, né? Então, x mais y, que deveria ser 21. Como que a gente faz isso? Para fazer isso, a gente tem que colocar o parênteses na frente. É assim que a gente chama uma função no JavaScript. Então vamos lá, eu vou limpar aqui e vou dar um run. Ó que legal. Agora sim, ele está retornando somente 21. Ah, Manny, mas o que acontece se a gente tirar o return, né? Se a gente deixar só x mais y? Primeiro que ele vai dar um erro, ele fala que expected an assignment or function call and instead saw an expression. Então ele está falando aqui temos a expressão, mas você não está falando nada para fazer com essa expressão. Ó, e se eu tentar rodar, ele está falando que é undefined, ou seja, indefinido. Você não tem aí uma resposta. Então, para a gente ter uma resposta dessa função, a gente vai usar o return, ok? Ele não retorna nada se a gente não colocar um return. Galera, é para isso que serve a função, entende? A função, ela literalmente, ela cria um bloco de código, né? Para que você possa utilizar no momento que você quiser. Por exemplo, ao invés da gente dar um console log aqui na soma, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer isso daqui, ó. Ao invés de dar um return, a gente também pode usar o console.log, ok? E aí a gente vai passar os parênteses aqui, certo? Vamos ver o que acontece? Dei um run. Nada. Nada aconteceu. Por quê? Esse bloco de código, né, nossa função, ela só roda se a gente chamar ela. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, escrever soma. Tá vendo? Essa parte aqui eu estou chamando o bloco de código. Lembrando, o JavaScript ele sempre lê de cima para baixo. Então ele primeiro vai ver aqui a nossa função e depois ele vai ver soma. Agora vamos ver, eu vou rodar. Ó que legal. Ele respondeu 21, justamente porque a gente colocou o console log aqui dentro, né? Aí o que acontece se a gente colocar só um return? Se a gente colocar só um return, vamos ver o que acontece. Return XY, eu vou limpar e run. Nada aconteceu. Por quê? Porque o return, ele não imprime nada, tá? Aqui no console, lembra que a gente tem um console.log? O que a gente está falando? Ó, eu quero logar essa informação, né? Eu quero imprimir essa informação no console. Então, se a gente não tiver nada aqui dentro dessa função, a gente não vai ter resposta nenhuma. Por isso que não está aparecendo nenhum valor. Ó que legal. E aí, se eu colocar aqui um console.log e abrir e fechar parênteses, aí sim a gente vai ter a nossa informação. Só que lembrando, galera, isso daqui que está acontecendo, né, o console log, ele não literalmente está fazendo qualquer coisa. Ele está só imprimindo o que você está pedindo, ok? Então vamos lá. Outras coisas que as funções fazem. Na função, você pode passar parâmetros. O que são parâmetros? Então, por exemplo, eu não estou passando x e y aqui, eu vou tirar esse x e y. Eu vou pedir aqui, ó, na função, eu quero, dentro desses parênteses, tá vendo os parênteses na frente da soma? A gente pode colocar nossos parâmetros. E o que são os nossos parâmetros? São basicamente variáveis que a gente pode passar quando a gente utiliza essa função. Espera aí que eu vou explicar para ficar mais fácil. Então vamos lá. Eu tenho x e y ali, certo? Essas variáveis elas precisam ser inicializadas. E como que eu posso inicializar ela dentro da função? Dessa forma, x, vírgula, y. Eu passei elas aqui. Vamos ver o que acontece se eu tentar rodar? Ó, nada. Not a number. Por quê? Ele tá falando aqui, ó, que a nossa variável não é um número, né? NaN, né? Esse NaN aqui do lado significa not a number. E por que ele tá falando isso? Porque a gente não definiu
as nossas variáveis, né? E a gente está tentando somar elas. Como que a gente vai somar duas variáveis que a gente nem sabe se é um número ou não? Então, como que a gente faz para passar as informações de x e y? O que a gente faz? A gente vem aqui. Então, por exemplo, eu chamo soma, e aí eu falo que na primeira posição, que é o x, eu falo que o x é 10. E na segunda posição, coloco uma vírgula, né? E aí na segunda posição, que é o nosso y, eu falo que ele é 11. Vamos ver agora o que acontece. Deixa eu limpar. Perfeito. E ele voltou com o 21. O nome disso daqui de cima, né, que a gente está passando, são os parâmetros. E sim, a gente pode passar isso daqui com qualquer parâmetro. Então, por exemplo, nós também podemos passar strings, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma string, vou colocar o nome teste dela, string teste. E aí, ó, eu vou limpar aqui e vou rodar. Olha que legal. Aqui no caso, ele acabou fazendo a concatenação, né? Lembra que eu comentei isso na última aula? E é justamente isso que a soma faz, né? Quando você está juntando um número com uma string, ok? Agora, olha que legal. Lembra que eu falei que a função só funciona se a gente chama ela? Eu vou criar uma segunda função aqui, que ela vai se chamar function subtração, né? Eu vou chamar ela de sub. E aí a gente vai passar x e y também. E aí eu vou dar um console log. Eu tô dando console log aqui dentro, tá, time? Só que você pode passar o console log em qualquer momento, tá? Você pode literalmente... passar um console log aqui assim. Você pode passar o console log até mesmo com a soma dentro, né? Com a função soma, com a função sub, né? Que nem eu tinha mostrado antes. Por exemplo, né? A gente faz return aqui, x mais y, e aí a gente... Se a gente tentar só fazer isso, né? Ó, ele não vai fazer nada. Eu tô apertando o run e não tá acontecendo nada. Só que se eu der o console log, né? O console log, ele só vai imprimir isso que a gente tem aqui dentro, né? Então, ó, vamos lá. Eu dei run e aí que tá. 10 teste. Perfeito? É assim que funciona. Vamos fazer a mesma coisa com o sub aqui. Vamos lá? Eu coloco aqui, ó, return xy. Só que, ó, que legal. Se eu não pedir para ele dar um console log na nossa função sub, nada vai acontecer. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, console.log, tá? Console.log, sub. Ah, e eu falei que era uma subtração, né? Então, aqui, ó, é menos. Vamos lá, sub, abre e fecha parênteses, 10 e eu vou colocar aqui 11. Vamos deixar assim. Eu vou até deixar aqui como número também, né, na nossa soma, 21 e menos 1, que é justamente 10 menos 11 é menos 1. Só que, o que é legal da nossa função, né? Mesmo que a gente tenha um parâmetro aqui utilizando, ó, variável, né? A gente está passando variável x, variável y. Mesmo que seja a mesma variável que aqui em cima, não tem problema, porque ela só está dentro do contexto da função. Esses valores só vão existir dentro dessa função. Então, por exemplo, eu posso passar que a variável é 30 aqui, por exemplo. E aqui, ó, essa outra variável é 50, ou melhor, é 60. E aí, ó, se eu rodar, ele vai falar aqui, ó, 21, 60 menos 30. Ou, por exemplo, se eu passar aqui 70, vai dar 40 aqui, ó. Olha que legal. 40, tá vendo? Justamente porque não importa o que eu estou passando aqui, certo? Esses parâmetros eles vão ter o valor que eu quiser quando eu chamar a função. Além disso, por exemplo, se eu tiver criado fora da minha função uma variável n, e essa variável n é igual a 10. Ou melhor, é igual a luz. Certo? Então a gente tem a luz aqui. Então, ó, vamos lá. Eu vou deixar aqui só para retornar ele vai retornar luz. Somente luz. Independente que eu passe 10 e 11, tá? O return ele só vai me mostrar as coisas que eu quero, né? Caso eu queira passar mais coisas, eu posso passar dentro de um array, por exemplo. Então, ó, eu vou passar aqui x mais y e n. Aí, ó, que legal. Se eu fizer isso, ó, ele vai me retornar 21 e luz, certo? Justamente porque a gente tem um array. Eu também poderia passar x e colocar entre vírgula, né? Porque para separar com um array é por vírgula, x, y e n. E ele vai passar as 3 informações. Mais tarde a gente vai ver mais sobre arrays, tá? Por enquanto isso daqui já é o suficiente. Outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, eu vou apagar tudo isso daqui e a gente vai fazer uma função chamada saudação. Lembrando, né, eu não posso pôr acento, eu não posso pôr cedilha, então ele fica saudacão mesmo, tá? Vou abrir parênteses, abrir chaves e dentro das chaves é onde eu vou trabalhar. Galera, é extremamente importante que vocês sigam essa sintaxe, ok?
Porque caso vocês não coloquem chaves para fechar, o nosso código ele vai começar a dar erro, ó. Unmatched. Ele está esperando, né, uma chave ali embaixo. Então vamos lá, chave. Então vamos lá. E aí, ó, vamos fazer uma saudação. E o que vai retornar a nossa saudação? Return. Ele vai retornar uma frase, que vai ser a saudação. Então vai ser olá, eu vou dar um espaço, mais... Isso daqui se chama concatenação, tá? Quando eu estou juntando palavras, né, ou até mesmo números. Então eu vou colocar aqui, ó, olá, eu vou colocar nome, que vai ser a nossa variável, e aí aqui eu vou fechar com uma exclamação. E aí aqui eu vou passar o nome. Lembrando, né, não precisava passar um nome aqui, eu poderia passar um nome aqui. Let nome igual a... Vou colocar meu nome, many. E aí a gente chama a função saudação, né? Console.log, saudação, abre e fecha parênteses. Vamos lá. Olá, many. Eu apertei 2 vezes, ó. Olá, many. Legal, né? Só que, se a gente cria a variável aqui dentro, eu não posso chamá-la como parâmetro. Então eu vou colocar aqui a variável nome. E aí aqui sim, eu vou colocar o meu nome, que vai ser many de novo. Vamos limpar. E ó que legal, ele retorna da mesma forma. Por quê? Porque eu estou chamando a função saudação e colocando o many, ok? Além disso, a gente pode chamar a função várias vezes, tá? A gente não precisa chamar a função somente uma vez. A gente pode, por exemplo, fazer essa saudação para qualquer pessoa. Então, por exemplo, eu vou copiar aqui essa chamada e ao invés de colocar many, eu vou colocar Sandra, por exemplo. Clear, run, olá many, olá Sandra. Eu posso fazer isso de novo e vou chamar aqui Roberto. Aí, opa, deixa eu dar uma limpada ali. Aqui assim, ó. E aí agora sim. Olá, Mene. Olá, Sandra. Olá, Roberto. Perfeito? Eu posso chamar quantas vezes quiser e é por isso que a gente usa os parâmetros, tá? Para que a gente possa fazer esse tipo de coisa. A mesma coisa funcionaria para caso eu estivesse tentando fazer com a soma, ok? E aí, ó, outra coisa legal. Por exemplo, se eu quiser passar um número aqui, eu também posso passar um número. Então eu vou colocar aqui o número 20. E aí ele vai colocar, né? Eu vou limpar aqui, ó. Olá, 20, tá? A variável, ela não é tipada, né? Você não precisa dizer o que ela tem que ser, se ela tem que ser um número, se ela tem que ser uma string, se ela tem que ser um boolean. Ela literalmente aceita qualquer coisa. Então, tem essas coisas que a gente tem que tomar cuidado com o JavaScript, ok? Então, time, vocês viram como é fácil, né, trabalhar aí com funções no JavaScript? Funções é uma coisa que a gente usa o tempo todo dentro de programação e até mesmo dentro da automação. Então a gente vai usar muito funções dentro dos nossos exercícios de automação. Caso você queira ver outros vídeos que eu faço sobre automação, você vai ver que eu utilizo funções. E é uma coisa que tem em toda a linguagem de programação. Então às vezes você que já viu outras linguagens de programação, né, já trabalhou, sei lá, com Python, com Java, com C Sharp, qualquer uma dessas linguagens, você sabe que ela vai ter a função, né, o método, né, ela também é chamada bastante de método, e você vai ver que eles têm algumas similaridades, né, algumas coisas que você passam, todas têm parâmetro, né, tudo isso é bem similar, óbvio, né, difere de linguagem por linguagem, mas no JavaScript é assim que a gente faz. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu tentei fazer com que ele fosse o mais simples possível. A gente ainda vai trazer mais vídeos sobre programação, então pode ficar aí na espera que a gente tem outros vídeos na fila para serem postados. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar um like aí onde você estiver assistindo. Não se esqueça de se inscrever e seguir a gente nas redes sociais, tá, galera? Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo vídeos toda semana pra vocês. E aqui na Lume a gente tá trazendo vídeo basicamente todo dia. Então, time, por favor, dê o like aí, se inscreve, compartilha, comenta se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou se você quiser adicionar alguma coisa que eu acabei me esquecendo de falar. Pode colocar aqui nos comentários, eu sempre leio os comentários e tento responder eles da melhor forma possível. Bem, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e tchau, tchau!